Pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Estava aqui lendo mais uma vez o livro de Tiago. E no capítulo 3 tem uma pérola muito valiosa aqui. É a passagem que fala sobre a língua, sobre controlar a língua, sobre o mal que a língua é capaz de causar, né? De criar. Eu vou ler só alguns trechos, que o interessante seria ler o capítulo todo, mas fica longo e dá pra gente ir por partes. Vamos ler só alguns versículos do começo aqui, Tiago capítulo 3. Eu vou começar já do versículo 3 já também, mas dá para pegar o contexto. Tiago capítulo 3, a partir do versículo 3. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, os barcos, né, os navios, que sendo tão grandes e levadas de ventos impetuosos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que o governa, né? O navio é tão grande, mas o lemezinho lá no final dele, lá embaixo, lá atrás, em relação ao tamanho dele, é muito pequeno. E mesmo assim ele vai para onde o leme quer que vá. Quem estiver controlando o leme tem o controle do caminho a percorrer. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto das bestas feras como das aves, tanto dos répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pôde domar a língua. É um mal que não se pode refrear e está cheia de peçonha mortal. Aqui vai, né? Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Vou parar aqui e vou contextualizando. Quem nunca, né? Quem nunca passou por situações de falso testemunho, de fofoca, né? De palavras malditas. Essa parte aqui de Tiago, isso foi escrito há 2000 anos, aproximadamente. E já era desse jeito. Imagina hoje, que o respeito se esfriou, né? Cada vez menos. Deixa eu pegar aqui água. Aqui, o respeito está cada vez pior, né? Cada vez menos. As autoridades cada vez mais perdendo a sua autoridade, né? O sistema faz com que nós pais perdemos a autoridade sobre nossos filhos e tudo mais. Hoje, qualquer pessoa chega, não tem medo, né, de levantar um falso testemunho. Qualquer pessoa chega e fala o que quer de outra pessoa, às vezes sem saber, espalha fofoca. Isso, todo mundo já passou por isso. Mas tem uma coisa aqui que fala, que é muito interessante, e eu queria falar para nós que somos pais e mães, né? Porque o pai já compreende pai e mãe, mas o mundo agora tem que falar, né? Senão o povo não vai entender. O cuidado que tem muitos filhos que crescem frustrados, crescem com autoestima baixa, de tantas palavras malditas, que aqui mesmo fala, que com a boca nós abençoamos a Deus, bendizemos a Deus e amaldiçoamos o nosso próximo, que é a imagem e semelhança de Deus. E quanto mais nós que somos pais, temos que ter cuidado com o que a gente fala para nossos filhos, fala a respeito de nossos filhos. Porque muita palavra maldita mata sonhos, mata o futuro. Às vezes a criança cresce ouvindo tantas palavras malditas, aquelas costumeiras, né? A criança às vezes tem dificuldade de aprendizado, aí os pais começam a dizer, é burro, é burro, é burro, burro, você não serve para nada. Esse tipo de linguagem, fora outras coisas piores, palavrões e depreciações. Isso afeta demais, isso fica guardado no subconsciente e faz crescer um jovem e depois um adulto sem força de romper, cheio de travas, cheio de bloqueio. Então, pais, cuidado com a sua língua,
Cuidado com o que você fala. A boca, nossa boca, principalmente nós que temos fé, que cremos que existe um Deus, nós temos que ter esse cuidado. Porque nós sabemos dizer, graças a Deus, glória a Deus, bendito seja Deus, mas a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala do nosso próximo, nossos filhos, nossos amigos, nossos irmãos, nossos parentes, né, as pessoas em volta de nós. E como diz aqui na Bíblia, que a palavra mata. A palavra mata. Mata, tanto quanto uma morte natural. Mata, adoece, frustra, acaba com sonhos, acaba com a alegria de vida de muita gente de acordo com a palavra. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Aqui fala mais na frente que como pode da mesma fonte sair água doce e água amarga, água salgada, né? Na mesma torneira não vai sair 2 tipos de água. Do mesmo jeito que ele fala que a nossa boca deve sair coisas abençoadoras, né? Palavras de bênção, até sobre nossa vida. Quantas pessoas também não se amaldiçoam com palavras? Eu não presto para nada, eu não consigo fazer isso, eu não dou conta disso, isso não é para mim. Quanto mais a gente fala nesse sentido negativo a nosso respeito, mais o nosso consciente, nosso subconsciente vai guardando e a gente vai se convencendo disso. Ao contrário, a gente deve abençoar nossos filhos, a gente deve abençoar nossos amigos, abençoar o nosso trabalho, abençoar nossas finanças, ser grato pelo que... Isso tudo culmina na gratidão, porque a pessoa que tem a boca maldita de só falar coisa ruim, de ela mesmo só atrai para si coisa ruim, é uma pessoa ingrata. Se você deve conhecer alguém assim, é horrível ficar perto de uma pessoa desse jeito. Uma pessoa que só fala mal das coisas, só tudo é ruim, tudo nada presta. Horrível. E cada vez mais a vida dessas pessoas piora. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, que um dia elas caiam em si e comecem, ao contrário, que pare de viver amaldiçoando as coisas e a sua própria vida. E, em vez disso, comece a abençoar. E você hoje começa a abençoar a sua casa, seu filho. Tenha paciência, porque ele fala aqui, mais no começo, tem um versículo aqui que ele fala sobre isso, é o 2º, que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. O autocontrole é muito importante nessa hora. Sei que muitas vezes nós perdemos o controle, mas a gente consegue, se a gente lutar, a gente consegue controlar nossa boca. A gente consegue. Né? Como controlar a língua, né? A gente tem que parar e pensar, respirar e raciocinar antes de falar. Tem até não é nem um ditado, é uma soluçãozinha aí popular que fala, né? Os 10 segundos, isso realmente funciona. Se você praticar isso, respirar e pensar antes de falar, porque depois que a palavra sai, meu amigo, vai pedir desculpa, vai se arrepender, mas a palavra maldita foi lançada. E quem recebeu pode até perdoar, mas vai ficar com aquilo na cabeça. E vai sofrer, vai se entristecer e a situação é difícil. Eu sei que não é fácil, mas a gente pode melhorar a cada dia. O Evangelho de Jesus veio para isso, para que a gente aprenda com os ensinamentos que Jesus deixou e a gente busca melhorar a cada dia. E à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai ensinando também, a gente vai repassando, né? A gente vai vivendo e vai dando exemplo e vai ensinando as pessoas também. Tá bom? Então lute. Controle a sua língua. Cuidado com o que você fala com as pessoas. Cuidado com o que você fala das pessoas. Tá? Tem muitas coisas que não vai dar nenhuma vantagem para ninguém de ser falado. Então não precisa ser falado. Use a sabedoria para falar o necessário. Use a sabedoria para ouvir mais do que falar. Tá? Isso tudo é ensinado na Bíblia. E nossos pais, né, sempre falaram isso. Minha mãe mesmo você falou, meu pai sempre falou, escute mais, fale menos. Preste atenção no lugar que você chega, observe, não fique falando, escute mais, aprenda, fique calado. E na hora de falar, tem que saber o que falar, tá bom? Então, hoje, ao invés da gente abrir a boca para falar palavras malditas, vamos abrir a boca para falar palavras benditas, palavras que tragam vida, palavras que gerem alegria, palavras que ressuscitem sonhos, não palavras que matem os sonhos das pessoas, tá bom? Deus te abençoe e medita nessa palavra. Depois, se você puder, você lê o capítulo todo. Tiago, capítulo 3. É todo relativo a isso. Ao cuidado com a língua, cuidado no que se fala. Ao mal que as nossas palavras podem fazer. O bem a gente já sabe que faz, né? Quando a gente abençoa, a gente sabe que faz bem. Muitas vezes a gente não para pensar o mal que a gente pode causar com as nossas palavras, tá bom?
Deus te abençoe, tenha um excelente dia e até o próximo.